o grande problema que tem aí é que nós estamos desvinculando o gasto com publicação do gasto com pesquisa. Se nós pensarmos que a gente faz a pesquisa para responder uma pergunta, uma ou mais, respondemos, está resolvido, então são coisas desvinculadas. Posso publicar agora em qualquer lugar, mas não é isso. Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre as revistas pagas, revistas científicas pagas. O que isso significa? Estou falando especificamente daquelas revistas em que o seu trabalho é submetido, passa por um crivo sério de análise, não é revista predatória, não estou falando delas, já falei, e esse trabalho foi aprovado. E agora, para ter a publicação, os autores devem pagar o custo relativo da publicação que a editora fornece, né? Que os membros da revista fornecem para os autores. É esse o caso, tá? E é um caso complicado, né? Porque hoje nós temos uma defasagem de dólar muito grande em relação à moeda nacional. Isso faz com que qualquer custo seja aí 4, 5 vezes maior para nós, né? E a gente sente bastante isso. Mas essa é uma questão que não depende da editora, nem dos autores diretamente. Vamos analisar um pouco essa situação. Como enfrentar, como lidar com essa situação, não é? Eu não vou discutir se as revistas cobrarem, se isso está correto ou não está correto. Porque, em primeiro lugar, que essas revistas estão numa editora que é uma empresa. Ninguém, nenhum usuário, né, vai saber exatamente os custos daquela empresa. Portanto, qualquer especulação é uma mera especulação, tá certo? Então, se a revista resolve investir bem nos seus profissionais, que são de alta qualidade, dá bom salário, isso, aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, o custo vai ficar mais caro e dá a impressão que ela está fazendo alguma coisa errada. Mas quem é funcionário de lá provavelmente goste, né? Então, eu não vou entrar nessa questão, porque eu não tenho, assim como muita gente que fala disso, também não tem na mão, exceto expectativas de custo, tá? Mas não tem a planilha das editoras na mão e nem vai ter, certo? Então é besteira ficar especulando isso. E se cobram caro, tem uma outra razão que eu vou tocar nesse assunto também, tá? Esse eu vou. Veja o seguinte, as revistas cobram para você publicar e você fica assim agora, puxa vida, mas se for $1.000, vai ser 4, 5 mil reais, mais ou menos, 4 mil, 5 mil, 5.500, né, dependendo da época. Isso é muito caro para a gente. E como é que a gente se resolve? Bom, vamos falar algumas coisas. Em primeiro lugar, vamos dizer o seguinte, esse custo que a gente paga para as revistas, na maioria das publicações, na maioria das pesquisas desenvolvidas, esse custo é isso aqui, perto do custo da pesquisa. O indivíduo gasta aí 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil na pesquisa, incluindo bolsa, outros apoios da pesquisa para viagem, para isso, para aquilo, equipamento, material do consumo, às vezes até construção, e esse custo que aconteceu por causa daquela pesquisa, daquele projeto, né, é um custo alto, certo? Horas de trabalho de funcionários que as universidades, as instituições de pesquisa em geral estão investindo, as pessoas que estão ali, horas de trabalho de um orientador, tá? Então, tem um conjunto de custo que é alto, e esse é o custo da pesquisa, né? Esse custo da pesquisa, ele faz com que, normalmente, o custo da revista fique pequenininho. Qual é o galho?
é que o custo de se pagar o trabalho, ele não existia. Ou era muito raro, ou seja, em algumas revistas existia. Eu lembro que na década de 80, começo da década de 80, meados da década de 80, alguns professores falavam que tinha revista, mas que publicar lá era caro, porque tinha que pagar e tal, revistas top de linha. Mas isso não era o dia a dia. Nós tínhamos revistas que não cobravam da gente como autor, né? Tranquilamente. É óbvio que essas revistas que não cobravam da gente não significava que elas estavam investindo nas revistas e ninguém pagava a conta. Lógico que pagava a conta. Elas vendiam para as instituições de pesquisa. Elas vendiam para as bibliotecas de instituições de pesquisa. Para vocês terem uma ideia, só o dinheiro com correio, porque ia via marítima, né? Porque era mais barato para transportar material pesado do que avião naquela época, né? Então se pagava esse transporte, só isso daí já era uma reclamação, porque era caro, reclamação das instituições. Então veja que era caro que as bibliotecas pagavam. Mas como não saía da mão dos autores, então isso não tinha problema. Ou seja, e aqui no Brasil principalmente, porque o dinheiro saía de dinheiro público que vinha como mesada, né, em certos momentos do ano. Ok, então você tinha o dinheiro lá e pagava. E as pessoas que eram os autores, né, recebiam seus salários e faziam as publicações e usavam o seu trabalho todo para produzir a ciência, tá? E não tinha que se preocupar com isso. Porém, tem um detalhe aí. E tem uma falha de pensamento aí. É lógico que as revistas mudaram o sistema, né? Porque tenta assim imaginar uma revista, né, contratando vendedores das revistas para ir para vários países e oferecer para os autores comprarem as revistas. É praticamente impossível. Por isso que o mercado todo canalizava as coisas para as bibliotecas. E os autores iam nas bibliotecas pegar as revistas, né? Às vezes a revista que você queria não estava lá, alguém pegou. Esperava devolver para depois pegar a revista. Tinha tudo isso, né? E isso ainda até começo da década de 90, meados da década de 90, ainda tinha. Né? Depois, fim da segunda metade da década de 90, que as revistas em CDs, né? Revistas digitais começam a ganhar fôlego, ok? Então veja o seguinte, o grande problema que tem aí é que nós estamos desvinculando o gasto com publicação do gasto com pesquisa. Se nós pensarmos que a gente faz a pesquisa para responder uma pergunta, uma ou mais, respondemos, está resolvido, então são coisas desvinculadas. Posso publicar agora em qualquer lugar, mas não é isso. O seu conhecimento ser aceito, ele tem que, em primeiro lugar, entrar no meio em que estão os melhores especialistas do mundo. Senão não adianta. E para entrar nesse meio, ele tem que estar em certas revistas, revistas com certa qualidade. Do contrário, ele não vai ser nem lido, né? E é lógico que nesse ambiente, você precisa, então, entender que o processo de divulgação científica, ele é tão importante quanto o processo anterior para a divulgação, tá? Porque a gente ainda usa as revistas científicas. O dia que acabar a revista científica, ficar tudo publicando nos seus blogs, aí a bagunça vai ser pior ainda, vocês vão perceber isso. Mas, ok, resolve o problema, mas não vai ser resolvido desse jeito. Não vai porque ele não funciona, tá? Se hoje já é difícil ler tudo que sai, com o crivo que tem para publicação, imagina se você tirar esse crivo e simplesmente pendurar tudo na internet. Aí vai ser um engano atrás do outro. Porque a pessoa vai achar que uma coisa é boa, pega e não consegue avaliar direito, e usa e não sei o quê, e é um excesso de informação que vai travar o sistema. Tá? É mais democrático? Olha, você pode até achar mais democrático, mas eu acho que não, porque ele é enganador. Tá?
Ele pode ser mais populista, mas é mais enganador. Então veja que o processo de publicar, nós ainda vamos conviver muito tempo com ele, né? E esse processo, ele é parte integrante do seguinte sistema, onde eu produzo o conhecimento e divulgo o conhecimento, para que esse conhecimento seja visto e criticado e aceito por especialistas daquela área. Do contrário, não é porque eu fiz que virou ciência, não é porque eu fiz que agora o mundo vai usar, não vai usar, tá? Divulgação científica também não chega num ambiente tão grande e é preciso que os cientistas da especialidade olhem, porque eles têm a qualidade para julgar completamente aqueles trabalhos. E como eu já deixei claro no vídeo aqui atrás, né? Quando você submete para a revista, ele passa por especialistas, mas é uma coisa muito restrita. 3, 4 especialistas, 2 especialistas, sendo que existem centenas ou milhares de especialistas no mundo. Então não é representativa essa análise. Não é perfeitamente representativa. Eu sei que numa revista boa tem gente boa lá, mas não é 100% representativa, né? Ou pelo menos não é tão representativa assim numericamente. Então veja o seguinte, é lógico que o processo de publicação ele está cada vez mais atrelado ao processo de responder às perguntas pela ciência e divulgar isso para a comunidade científica, para, uma vez estabilizado esse conhecimento, né, que leva alguns meses, isso possa ser entregue para a sociedade. Porque ninguém vai entregar um negócio provisório para a sociedade. Fez o artigo, concluiu, escreveu o artigo, submeteu para a revista e já está pondo na internet para a sociedade. Isso daí é vender coisas precárias. E isso não é um serviço para a sociedade. Isso é um desserviço para a sociedade, né? Então vejam, nós temos esse ponto. Se nós considerarmos a comunicação científica, a publicação como parte do sistema de geração de conhecimento, porque ele vai ajudar o alcance do seu trabalho, tá? Vai entrar nas mãos dos especialistas do mundo que você talvez não conheça todos, com certeza não conhece, né? Então, veja, a partir do momento que eu vejo isso, aí vem uma pergunta. Por que eu gasto com todos esses elementos do sistema e reclamo de gastar com o último? Vocês vão ver a resposta daqui a pouco, tá? Não faz sentido. Por que só com esse aqui? Não, mas é que é conhecimento. E daí? Para fazer o conhecimento se chegou nisso. Precisou de material, gastou. Tá? Às vezes o indivíduo paga para o outro fazer análise estatística para ele. E aí? Né? Isso pode? Paga para corrigir o inglês? Isso pode? Então faz tudo parte do sistema, porque se o trabalho estiver mal escrito, talvez ele não vá ser lido por pessoas interessantes daquela especialidade. Então, se ele está dentro desse sistema, como um elemento crucial, inclusive, para que aquilo vire ciência, porque publicar mal ou escrever mal o artigo, as duas coisas batem no mesmo ponto posteriormente, quando isso acontece, aquele trabalho que pode ser até legal, interessante, perde a chance de entrar para a comunidade científica. Portanto, ele não tem a validade, né, científica necessária. Tá? Então vamos pensar o seguinte agora. Tá bom, eu vou encaixar isso daí no sistema e eu havia falado para vocês por que eu reclamo de publicar todo o passado, todo material de consumo, né, pagamento de bolsa, pagamento daquilo e pago tudo e só não quero pagar esse último item. Não, que ele é muito caro relativo. Monta a sua editora, põe para rodar, arruma seus funcionários, monta o sistema e depois vai me dizer se é muito caro. Para nossas editoras que o dinheiro cai do céu, porque a maioria estão em universidades, vasta maioria estão em universidades, né, das editoras de revistas científicas, e aí, como é que faz? Né? Aí, aqui é fácil, certo? Agora sai para o mundo, tenta lutar nisso daí. Então veja, não vamos pôr preço, não vamos pôr preço no outro. Não vou entrar por esse lado da discussão, meu lado é o outro. Eu quero mostrar o seguinte,
que esse processo, ele tem um custo, ele faz parte do sistema. O grande galho está em que sejam os autores que vão pagar. Ah, mas antigamente eram as bibliotecas que pagavam. Sim, alguém pagava, sempre alguém pagou. Não é que não existia revista paga. A revista paga sempre existiu, né? O que passou a existir é que agora as bibliotecas não precisam praticamente comprar essas revistas. Por outro lado, a CAPES assina muitas dessas revistas e nós temos acesso gratuito. Essa é uma coisa boa do Brasil. É um dos lugares que você tem uma boa distribuição de revistas, né, para as universidades que estão associadas ao sistema CAPES. Tá? Então veja o seguinte, essa jogada do valor para o autor é a mesma que acontece com o fazer a pesquisa, a parte metodológica da pesquisa. Ué, por que a universidade não compra o equipamento que eu quero? Sou eu que tenho que fazer um projeto e conseguir verba das fundações, das instituições de fomento à pesquisa. Eu. E se eu não conseguir a verba, ainda é capaz de falar que eu não sou produtivo, que eu não sou um bom cientista, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. Não é verdade? Então perceba que nós temos um problema. Não sou eu, Gilson Volpato, autor do trabalho, que vou pagar aquilo. É o processo de financiamento da pesquisa que tem que pôr na cabeça que aquele gasto ele tem que pagar. É como eu pagar para construir um carro e depois não querer pagar para vender. Não querer pagar para fazer propaganda. Eu vou morrer com o carro na mão. Lá dentro você tem um produto, agora você tem que vender. Tá certo? Então veja, fazer a pesquisa envolve fazer e comunicar bem. E isso tem custo. Tem custo para corrigir inglês, tem custo para, às vezes, alguma análise estatística que seja, vamos até perdoar um pouco nisso, mas esses custos todos são tão importantes quanto aquele aparelho que você vai ficar titulando, vai ficar fazendo algum registro ali. Né? Então, tão importante quanto a bolsa que é paga por pessoas que estão fazendo a pesquisa, que alguns que talvez se não tivesse a bolsa não estaria lá, ou o salário do professor, ou dos funcionários que estão ajudando por ali. Né? Então é lógico que há investimento, só que tudo isso é investimento. Então o projeto de pesquisa deveria contemplar esse custo para a revista. Você pode me dizer, Gilson, mas eles já contemplam, eles estão contemplando, então, mas não estão. Porque esse custo com revista deveria ser um custo flexível. É diferente eu falar, eu quero comprar esse equipamento, eu fiz 3 orçamentos, os valores são esses. Como no Brasil nós temos que ficar com tudo que é pior, então vai pegar o mais barato, para competir lá fora, que os caras pegam a primeira linha. E nós já entramos com o mais barato, né? Ok, esse daqui vai ficar em 15 mil reais. Então eu sei que é 15 mil. Eu vou somando, dar o custo do projeto. Isso vai ser julgado, é fácil. Mas um custo variável, de repente, pode ser para uma revista como a Science, de repente pode ser para uma revista que vai cobrar aí $800, tá? Que é muito mais barato. Então veja, as instituições de fomento têm que trabalhar com essa variabilidade e se resolver, entender que tem uma parte daquele gasto que é flexível. De repente, imaginou que ia gastar $7.000, gastou só $2.000. Ok, sobrou dinheiro. Devolve. Isso tudo é fácil de computar. É fácil de trabalhar e tem que se resolver. Agora, se o sistema econômico, o sistema de controle disso, os órgãos de fiscalização são errados, nós não vamos sacrificar a pesquisa e os conceitos. Né? Vamos resolver o problema lá, é mais fácil resolver esse problema. Então, veja, esse é um ponto importante nessa questão das revistas, tá? Entrar pensando, isso faz parte do processo. Paga-se isso, paga-se aquilo, aquilo outro. Ok, agora vamos imaginar que a gente pense um pouco diferente. Não, mas é o seguinte, eu não quero pagar para publicar, porque eu sou contra, porque não sei o que lá, e tá. E muita gente que fala assim, adora comprar livro. Só que livro ele compra, paga e não reclama. Faz sentido, né?
Faz sentido. Só um pouquinho. Também não é saber? Também não é conhecimento? E como é que vai fazer? E os autores ainda ganham um percentual por autoria dos livros que são vendidos. E pode, normal. Isso pode. Tá? Agora, com o artigo não pode. Não estou entendendo. Você não está buscando literatura? Não é tudo literatura? Por que a gente critica uma e não critica a outra? Tá? E veja, existem editoras universitárias produzindo livros. Eles fazem o livro, eles vendem o livro, né? São editoras, por que elas também não entregam os livros de graça para a gente? As revistas normalmente não cobram para publicar, vem da verba das editoras universitárias ou da própria reitoria, não é? Então nós temos que começar a perceber que o sistema não é tão simples, tá? Nós temos que começar a perceber que a história não é tão simples como muitos vão falando por aí, não é? Afinal de contas, é conhecimento. O indivíduo publicou a tese dele como livro, então esse não tem problema, ele pode, a editora pode vender, porque não tem problema. Agora, tem uma sacanagem que o pessoal não fala, né? Aquela do indivíduo que pega o material para publicar, um livro, por exemplo, faz um acordo, esse caso concreto, tá? Faz um acordo com uma editora, essas editoras fajutas, né? Faz um acordo, consegue verba de CNPq, CAPES, sei lá o quê, de uma instituição grande, para publicar, óbvio que hiperfatura, depois pega o dinheiro e divide entre a editora e o autor do livro. Porque aquele livro financiado, você não vai vender, né? Quer dizer, o governo federal ou estadual deu dinheiro para você construir o livro e agora você vai pegar esse livro e vender? Não faz sentido. Você está recebendo 2 vezes, né? Então, aí não, né? Mas, quando é uma editora comercial, essa é a sacanagem, tá? Que é coisa que acontece assim. Sabe como que CNPq e CAPES é conhecido lá fora? Lá fora não, nesse meio aí, tá? Essa é história que eu não vi a pessoa, mas eu vi colegas contando, tá? Eles falam assim, lá o federal, o federal, põe tanto pro federal. O federal é o jargão. Sabe gangue que tem esses jargões de bandido, que a gente não sabe direito como que é? É a mesma coisa, gente, fazendo assim. E cientistas, ou pesquisadores, dentro de universidades públicas, tá? Se eu soubesse nome e endereço, eu punha aqui. Tá? Mas que tem porque a história não foi contada uma vez só, em diferentes pontos do país. Então essas coisas acontecem, infelizmente. Mas vamos lá, a questão não é falar isso. Como se posicionar nessa questão? Eu já mostrei minha posição em relação ao fato de entender que o pagamento para as editoras científicas é um ato normal. Por quê? Nós vendemos, nós pagamos para comprar um equipamento de uma empresa. Por que a gente compra aquele equipamento da empresa? Porque a universidade não produz. Ela não faz o equipamento. Por que eu compro aquele material de consumo daquela empresa? Porque a universidade não me dá, ela não tem como me dar isso. Porque ela não produz aquilo lá. Agora eu pergunto para vocês, e revista científica? Um jeito interessante de entrar nessa história, e no meu ponto de vista coerente e honesto, é investir em fazer revistas científicas, acadêmicas, dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa, tá? Usando o potencial que nós temos, porque os editores e os revisores estão ali. Usar esse potencial, tá? E fazer revistas para deixar as outras que são pagas a desejar. Chegar nesse ponto. Ou seja, mostrar que nós temos capacidade de bater no New England Journal, de bater na Lancet, no British Medical Journal, na PNAS, na Science, na Nature, na Science Advances, enfim, nas boas revistas que tem por aí, que nós temos condições de fazer isso. Aí, se o preço estava exorbitantemente alto, essa concorrência vai fazê-lo baixar. Agora, eu não me sinto à vontade para chegar numa empresa
que eu quero o produto dela e falar, você tem que vender mais barato. O seu preço está caro. Não compra, meu filho, não compra. Se você não quer comprar, não compra. Se você não pode, não compra. Dá licença. Infelizmente é isso. Tá? E estou falando de um setor da sociedade que não é um setor pobre. Tá? As instituições de pesquisa não são pobres. Pode ter seus problemas, um pouco mais, um pouco menos. Mas eu não estou falando de gente que está passando fome. Que aí é outra história. Tá? Agora, pensa nisso. O jeito honesto de combater é colocar uma concorrência para não dar margem para essas revistas. Só que quem dá o poder para essas revistas, o poder de qualidade para essas revistas? A própria academia. É a academia que fala que a Science é boa, que isso é aquilo, que isso é aquilo. Porque é boa mesmo. É esse o ponto. Por que tu não fala das outras revistas? Que no Brasil nós temos alguns milhares de revistas. Por que não dá para falar? Não dá para falar, publica aqui, ao invés de publicar lá fora, porque é tudo a mesma coisa, tem a mesma qualidade. Não tem. Não tem. Precisa ter qualidade e visibilidade. Se tem visibilidade, não tem qualidade. Se tem qualidade, não tem visibilidade. Tem que juntar os dois. Não é? E reconhecimento. Tá certo? E reconhecimento com a qualidade, com a visibilidade, conseguir o reconhecimento da academia internacional. Então, essa é a dificuldade. E há alguns pontos que fazem com que a comunidade científica, pelo menos aqui no Brasil, tenha dificuldade de produzir revistas realmente competitivas, para competir lá fora. Um deles é essa história de achar que editor tem que ter um mandato fixo. Porque já imagina que todo mundo está usufruindo do poder, que não sei o que lá. É o seguinte, pode ficar 2 mandatos, mais do que isso não pode. Meu, se o cara tá bom, deixa ele. Se tá ruim, tira no primeiro semestre. É esse o ponto. Não pode ter uma lei para assim, tem que ficar 2 anos, depois tem que substituir. Substituir, o que tá bom, é pedir para ficar ruim. Pode substituir se tiver alguém muito melhor. Mas normalmente não é o caso. Substituir porque chegou a hora, não posso renovar. Então é o tipo da coisa, né, que não funciona na prática. Ou seja, são regras que a academia impõe, mas você fala, poxa, para que isso? Eu não estou falando com político. Político, sim, se deixar o bicho fica lá 30 anos ninguém mais tira. Agora, gente, eu estou falando de academia científica, não é? Teve editor na Nature que ficou, sei lá quantos anos, 16 anos mais ou menos, acho que o John Maddox, se eu não me engano, né? Veja, o próprio Brito da FAPESP, uma pessoa ficou tantos anos cuidando da diretoria científica da FAPESP, muitos anos. Puxa vida, se está funcionando, deixa que fique. Está ruim, tira. Não é? Então, é esse o ponto. Então, nós não temos capacidade, ou não conseguimos reunir nossa capacidade para fazer revistas científicas e falar, essa daqui vai ser financiada pelo dinheiro que a gente recebe do governo, vai ser gratuita e ela é tão boa quanto essas revistas top que você vê no mundo aí. E conquistar isso. Lógico que você não vai fazer isso em 2, 3 anos, você tem que plantar isso e colher em 10 anos. Em 5 anos, 7 anos você tem que estar fazendo já a diferença. Tá? E mais, chegou nos 10 anos, 12 anos, você já está muito reconhecido lá fora. Mas isso é um trabalho que tem que falar assim, vamos pegar os melhores cientistas daquela instituição ou daquele setor e vamos fazer essa revista. Não adianta cada grupinho fazer a sua revista, fica um bom aqui, um bom lá, um bom aqui, um bom aqui, cada um com a sua equipe e não junta os bons. Tá? Então, gente, é essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Eu não estou pensando se vocês vão gostar, se vocês não vão gostar. Eu estou pensando o seguinte, é coerente o que eu estou falando para vocês. Tá? Pensa nisso. Se gostar, curta embaixo. Se não gostar, nos diga, para a gente saber e poder corrigir, poder melhorar, poder trazer uma resposta para vocês. A gente está sempre olhando lá e procurando responder todo mundo, tá ok? E
Espero que vocês consigam divulgar nosso canal por terem gostado, ok? Se gostar, então, divulga de alguma forma pra gente, porque nos ajuda. É isso aí, gente. Então, até a próxima e pensa nisso.